Olá, meu nome é Sabrina Moura e nós estamos de volta aqui para o nosso workshop de marketing cultural. Essa é a nossa segunda aula do bloco Cultura Brasileira e nós vamos falar de cultura criativa, né? De uma cidade criativa, e as referências dessa aula são as anotações da disciplina Economia da Cultura e Economia Criativa do curso de pós-graduação que eu fiz no Senac, e também tem um artigo chamado Economia da Cultura, um setor estratégico para o país, escrito por Paula Porta. Então vamos para a nossa aula? Continuando nossos estudos sobre cultura brasileira, hoje nós vamos falar de economia e de uma cidade criativa. Qual que é o conceito de uma cidade criativa? O que é uma cidade criativa? O que é uma cultura criativa? E dentro do nosso Brasil, né? Dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura brasileira, o que seria essa cultura criativa? Quando nós falamos de cultura criativa, nós temos que ter uma noção de economia. Então eu trouxe aqui para vocês alguns termos, né, uma terminologia econômica, alguns significados de alguns conceitos. Nós vamos passar brevemente sobre esses conceitos para a gente entender o que seria uma cidade criativa. A economia, ela estuda os processos de produção e distribuição de bens e serviços. É uma ciência que analisa a produção de produtos, como que elas são distribuídas, como que é o consumo desses produtos, como que seria a acumulação e a escassez de produção em comparação às necessidades humanas, o comportamento humano diante das necessidades e recursos disponíveis, né? Qual que é a demanda do humano em relação aos produtos e quais são os recursos disponíveis. E a economia também faz uma análise sobre os agentes econômicos, né? Os atores econômicos. O que seriam esses agentes econômicos? As empresas ou pessoas físicas que propõem soluções para problemas relacionados ao que produzir, para quem produzir e qual a necessidade e quando, né, que os produtos serão produzidos. Economia, ela trata basicamente dessa demanda, né? Demanda e oferta de produtos. Então, quando nós pensamos na gestão cultural, no artista, no produtor e no produto cultural em si, nós também temos um pensamento econômico. Né? A gente possui uma visão econômica sobre a produção cultural, porque quando nós vamos produzir um produto, nós pensamos, o que nós vamos produzir? Para quem produzir? Como que nós vamos produzir para chegar nesse produto? E onde nós iremos distribuir? Vamos pensar numa peça de teatro, né? Quando a gente está com anseio de dizer algo, fazer uma produção artística de uma peça teatral, nós pensamos, o que nós vamos produzir? Qual será o gênero dessa produção? O autor, né, o dramaturgo, qual será o diretor? E para quem que nós vamos produzir? Nós vamos produzir isso para criança? Nós vamos produzir isso para adulto? Que tipo de peça que vai ser? Qual que é o público consumidor desse produto? Como que nós iremos produzir? Quais serão nossos recursos? Como que nós levantaremos esse recurso e quando nós tivermos o produto pronto, onde nós iremos distribuir? Será uma distribuição para um espaço alternativo? Será uma peça que nós vamos fazer um palco italiano? Então, quando nós pensamos em produção cultural, nós temos essa visão, né? Essa visão econômica mesmo. Então, a origem da cultura no campo de estudo da economia aconteceu nos Estados Unidos com os economistas William Baumol e William Bowl. O que eles fizeram? Eles realizaram um estudo para entender por que diante de tantas tecnologias, quando os outros produtos tinham uma produção, um custo de produção menor, os custos de produções cênicas e musicais cresciam.
cresciam muito mais em comparação às outras áreas da economia. O que eles chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que em produto artístico o homem ele é indispensável. No caso, numa peça de teatro, o ator, a atriz são indispensáveis para a realização da peça. Então, a mão de obra é utilizada de maneira intensiva, apesar dos avanços tecnológicos. Enquanto os avanços tecnológicos em outras áreas diminuíam a mão de obra, no aspecto de produção cultural, de produção cênica, os avanços tecnológicos não diminuíram a mão de obra necessária, a mão de obra a ser utilizada. Eles não diminuíram esse. Então, eles trouxeram um exemplo, né, o que nós podemos trazer um exemplo aqui é o musical da Bela e a Fera, que mesmo demanda o mesmo elenco, indiferente dos avanços. Vamos pensar neste musical, né? Tem os papéis, né? Os personagens que demandam, mesmo lá, quando lá em 1950, não sei, quando eles faziam essa peça, mesmo que não tinha muita tecnologia, muitos recursos, era o mesmo número de atores e atrizes que demandava para a produção dessa peça. Então, esse relatório desses economistas foi publicado em 1975 pelo Journal of Cultural Economics. E em 1992, a cultura foi reconhecida pela Academia Norte-Americana como disciplina das áreas econômicas, fazendo um breve histórico antes da gente chegar na cultura brasileira. Então, a microeconomia é um outro termo econômico, né? Quem estuda a economia estuda esses termos, né? A microeconomia, ela analisa a economia por uma perspectiva micro, uma perspectiva específica, ou seja, a empresa, o consumo daquele mercado específico, né? O consumo daquele tipo de produto que aquela empresa produz e a produção individual, consumo também, né, de um determinado grupo. A macroeconomia, ela já faz uma análise global e utiliza-se de ferramentas matemáticas e estatísticas para analisar fenômenos de âmbito global, né, e como esses fenômenos, eles impactam a sociedade, como as taxas de juros, o nível de desemprego, a renda nacional e entre outros indicadores que são analisados dentro dos estudos econômicos. Tem uns termos também econômicos, que é a eficácia, que nós também utilizamos muito na área cultural, que é um programa que é eficaz quando tem seus objetivos atingidos. Então, quando falo, esse programa foi eficaz? Sim, é porque ele teve seus objetivos atingidos. Quando nós estivermos na aula sobre elaboração de um projeto, você vai ver como que é necessário traçar os objetivos, né, o objetivo principal e os objetivos secundários de maneira clara para medir a eficácia do projeto. O projeto ele foi eficaz e ele atingiu aqueles objetivos. Falamos também muito em projetos culturais, que é um termo que veio da economia, que é a eficiência, quando os recursos disponíveis obtêm os melhores resultados. Então, se a gente tem um número X de pessoas trabalhando na nossa equipe, no nosso projeto cultural, se nós conseguimos os melhores resultados com aquele número de pessoas, não necessitou a contratação a mais, isso mostrou que o projeto ele foi eficiente. Temos também um termo que é o termo de custo de oportunidade, que são as escolhas que nós, agentes culturais, gestores culturais, artistas, representantes do governo, associações, instituições, fazemos diante dos recursos financeiros e naturais escassos. Isso daqui é um perfil mesmo de quem trabalha com arte, quer fazer esse custo de oportunidades, trabalhar com pouco e trabalhar de uma maneira que nós conseguimos ser eficientes, que nós conseguimos ser eficazes, ou seja, nós conseguimos ser eficientes, trabalhar com o que nós temos
e ser eficazes no atingimento dos nossos objetivos. Então, tem que ter uma visão de custos de oportunidade. John Kennedy Galbraith afirmava em sua obra Sociedade Afluente, de 1958, que em um futuro próximo a economia seria movida por bens de produções criativas e culturais. Então, John ele já falava, né, dessa perspectiva de ter, assim, o que levou também depois a pensar nas cidades criativas, né, cidades que têm a criação como fonte econômica. Então, e ao mesmo tempo que a globalização pode ameaçar as culturas locais, este fenômeno também pode promover o intercâmbio e multiplicar ações multiculturais, que foi o que nós falamos sobre Milton Santos, né, no livro aqui, por uma outra globalização do pensamento único, a consciência universal, é a gente conseguir que essa globalização ela promova o pensamento local, que ela promova o intercâmbio e multiplicar as ações, né? Multiplicar essas ações multiculturais e promover o intercâmbio cultural, valorizando o local, né? A localidade, valorizando o que tem de específico em cada local. Então, as diversas culturas, tanto locais quanto globais, elas compõem a grande trama que influencia diretamente a economia. Então, esses estudiosos americanos aqui que nós falamos lá atrás, né? Voltar aqui um pouquinho. Nesses estudos que eles fizeram, eles perceberam que a economia criativa, ou seja, os produtos culturais que são produzidos de uma cidade, dentro de uma cidade, e que tem aquela demanda, tem a produção, a demanda e a distribuição, influencia diretamente na economia como um todo. Foi aí que surgiu os estudos de economia da cultura e economia criativa. O que seria a indústria criativa? A indústria criativa ela surgiu no governo australiano, onde o governo identificou áreas relacionadas à criatividade que pudessem alavancar a economia. Ou seja, produções criativas com a possibilidade de gerar direitos e propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? Tudo aquilo que é produzido de maneira única, né, de uma iniciativa de um indivíduo, algo criativo dele, pode ser um produto cultural, uma música, né, uma poesia, pode ser um estudo científico, uma descoberta científica mesmo, um produto que ele descobriu para facilitar a vida da população. Então, a indústria criativa ela está ligada à criatividade. E criatividade, gente, não é só a questão de você pintar um quadro, ou de você escrever um poema, ou de você ser um ator criativo em palco. Não, a criatividade ela está relacionada a tudo de único e específico, né? Que resolve a vida da população de maneira criativa. Então, a indústria cultural criativa estão as produções de editoriais, produções cinematográficas, shows, jogos, artigos científicos, esses eventos que nós temos, né, os festivais. Hoje a produção criativa ela representa em torno de 7% do PIB mundial. Essas informações eu estou trazendo, gente, das anotações que eu fiz da minha aula sobre cultura, né, indústria criativa, do meu curso de pós-graduação do Senac. Então eu fiz algumas anotações sobre essa aula. Então, assim, o que a gente tem que pensar? A gente tem o termo indústria cultural, que nós vimos algumas aulas anteriores, né, que foi da Escola de Frankfurt, que a indústria cultural foi essa indústria que pegou os produtos culturais, né, os produtos artísticos e produziu de maneira massificada. É diferente de indústria criativa.
A indústria criativa é um conceito, né, que partiu do governo australiano, que traz esse conceito de indústria criativa, que são produtos ligados à produção criativa e que com a possibilidade de gerar direitos de propriedade intelectual. Então, a economia criativa é uma área de estudo que vem despertando interesses de educadores, pesquisadores, estudantes, artistas e principalmente gestores culturais, porque reconhece a criatividade brasileira como possibilidade de abrir novas oportunidades e novos caminhos para a geração de trabalho e receita, potencialmente gerando um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Então, eles viram que a economia criativa, a produção criativa é um caminho para a geração de receita, para a geração de trabalho. Vou dar um exemplo. Quando nós produzimos a peça Maria Peregrina, nós tivemos que contratar cinotécnicos, marceneiros, costureira, né? Teve uma costureira e foi um caso muito interessante porque ela tinha acabado de ficar desempregada, ela não tinha perspectiva e ela veio nos ajudar a fazer o figurino e fazer o cenário. Então, assim, foi claramente percebido ali que a economia criativa, ela gera, sim, uma movimentação de recursos mesmo, uma movimentação de receita, uma movimentação de dinheiro. Então, é nisso que consiste a economia criativa. Então, ela valoriza o valor simbólico e intangível e envolve contextos culturais, econômicos e sociais diferentes. E ela é caracterizada pela abundância e não pela escassez. Como que eu vou explicar isso? Porque é o seguinte, imagina que você precisa de um determinado minério para você fazer um determinado produto. Né? Você precisa de um determinado minério para fazer um determinado produto. E você vai explorando esse minério. Aquilo com o tempo vai gerando uma escassez. A economia criativa ela é diferente. Quanto mais você produz, mais criatividade você gera. Então é nisso que consiste. E aí os economistas, os estudiosos, os artistas, os gestores perceberam que a criatividade brasileira é um grande potencial para abrir essas novas oportunidades e esses novos caminhos. Como exemplo, né, temos a peça da Maria Peregrina, né, que foi uma peça que eu participei junto com a Trupe Ventania. Só para a gente dar um exemplo aqui. Para a peça acontecer, foi necessário produção de figurinos, produções de cenário, contratamos marceneiro, teve a contratação de costureira. Então, esses serviços foram pagos. Então, a peça prontinha lá, estreamos a peça. Quem que foi ver a peça? O público foi ver a peça e pagou por essa peça, né? Exemplo, dentro do público tinha uma manicure, né? Uma profissional que trabalha como manicure. Ela foi assistir a peça, um exemplo, né? De vários outros profissionais que foram. Com a peça, com o dinheiro que essa manicure pagou no ingresso, nós pagamos, cobrimos os custos com o nosso figurino, a compra de tecido e o serviço da costureira. A costureira, por sua vez, assim que ela recebeu o dinheiro, né, da produção da Maria Peregrina, ela resolveu ir fazer as unhas. E ela foi até a manicure e fez as suas unhas. E a manicure, por sua vez, se tornou um dos públicos da Maria Peregrina. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo é que a produção cultural, ela faz com que o dinheiro também circule, né? É um movimento econômico importante a ser analisado dentro do contexto assim, de cidades criativas, né? Então, a economia da cultura, ela examina as atividades desde a criação e comercialização cultural
até os maiores impactos da cultura no mercado como um todo. Este exemplo aqui é muito simples, né? Um exemplo de uma movimentação de uma pessoa que foi assistir a peça e pagou pelo ingresso. A receita gerada por essa apresentação, por essa turnê, por essa peça, foi possível pagar os prestadores de serviço. E os prestadores de serviço realizaram as suas atividades, né? As suas atividades, compraram suas coisas, compraram roupa, pagaram suas contas. Então, a economia criativa, ela gira um dinheiro, ela gira uma receita dentro da economia local, né? E a economia da cultura, ela examina tanto a criação dos produtos, a comercialização, até o impacto da cultura no mercado. E tem uma aplicação lógica econômica para o campo da cultura, né? Essa aplicação da lógica econômica é como nós estudamos a cultura também. E a criatividade, ela é a matéria-prima fundamental para o desenvolvimento de produtos culturais e geração de empregos e geração de riqueza. Então, a economia, os produtos culturais, elas geram muitos empregos. E a cultura, ela tem um papel estratégico no desenvolvimento social que transcende o desenvolvimento financeiro, tangíveis e imediatos. Então, o que acontece? Quando você faz a venda de um produto cultural, isso vai além, né? O produto cultural gera um conhecimento, gera um impacto, gera um desenvolvimento que está além da compra de um produto comum. Além de você comprar, por exemplo, você vai e compra uma roupa nova. Isso tem um impacto do desenvolvimento financeiro. Só que o papel da cultura, ela está além, né? Ela está além desse impacto financeiro, porque ela gera outros tipos de desenvolvimento no âmbito social. Então, a cultura, em seu valor econômico, ela ganha uma importância nos diversas estratégias de negócio, tanto nacional quanto internacional. E ela analisa a relação entre a oferta e demanda de produtos culturais, que foi o que nós falamos, né? A economia, os termos econômicos, os estudos econômicos, faz essa relação de oferta e demanda, e a economia da cultura, ela já analisa a oferta e demanda de produtos culturais. Então, ela estuda as possibilidades de sustentabilidade, ou seja, de você se tornar economicamente sustentável através da economia criativa, né? Isso a gente vê muito, a gente vê aquelas associações de mulheres que fazem bordados, associações de mulheres que fazem rendas, que elas têm uma sustentabilidade, né? Elas conseguem se sustentar, ela consegue ter sua renda através do seu produto criativo, né? Do seu trabalho criativo, faz um bordado diferente, faz uns produtos diferentes, e isso gera sustentabilidade. A economia da cultura, ela sinaliza também ações a serem tomadas. Por exemplo, essas organizações, se você percebe que existe uma bordadeira que ela não consegue gerar um mercado, né, conquistar um mercado por ela sozinha, você vê que se ela se reunir com outras bordadeiras, elas podem formar uma associação e levar esse produto, né, para mais gente, vender mais esse produto. E a economia, ela analisa isso e ela sinaliza coisas que podem ser tomadas. E o interessante da economia é que ela se utiliza de ferramentas de planejamento para o desenvolvimento das estratégias. Então, o mesmo pensamento que você vai ter para o desenvolvimento de um produto, de uma roupa, de qualquer outro produto que nós consumimos nos nossos dia a dias, né, os produtos tangíveis que nós dizemos, a economia da cultura, ela utiliza essa mesma dinâmica para desenvolvimento de estratégias no âmbito da economia cultural. Também analisa os gargalos e falhas, o que dificulta o acesso de distribuição dos produtos culturais.
e utiliza recursos da sociedade como os agentes culturais para atingir metas das políticas públicas. Os agentes culturais, eles são fundamentais, porque eles estão diariamente em diálogo com a comunidade. O agente cultural é aquele que está sempre observando as possibilidades de desenvolvimento cultural dentro da sua sociedade, dentro da sua cidade. Então, o agente cultural, ele faz essa ponte entre a política pública e a sociedade, e a comunidade. E ele ajuda que essas metas sejam atingidas, tanto na confecção de políticas, de novas políticas públicas, quanto o atingimento, das políticas que foram criadas. A economia se utiliza de indicadores para acompanhar o atingimento dos objetivos, medindo a eficácia, a eficiência e o custo de oportunidades, que nós falamos um pouquinho. Agora vamos falar da economia, um setor estratégico para o país. Tem um artigo escrito por Paula Porta e publicado no site do Ministério da Cultura, que apresenta a economia criativa como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico do país. O que ela analisa? Ela analisa que a economia ela cresce de maneira elástica, pois ela não depende de recursos esgotáveis. Foi o que nós falamos. Enquanto outros produtos demandam matéria-primas que são esgotáveis, a criatividade ela nunca se esgota. Então, ela apresenta, por isso, um crescimento superior em relação às demais economias. E baseado na diversidade e na alta capacidade criativa, o Brasil tem grandes oportunidades de desenvolvimento. É aí que a gente volta na questão de valorização da diversidade, da valorização do local. Porque o local, ele oferece algo específico, e pessoas que sabem trabalhar dentro daquela especificidade, que entende daquela arte, que entende daquela produção cultural, e aquilo é uma alta capacidade criativa. Então, se você trabalhar cidade por cidade, estrategicamente, isso pode gerar um impacto econômico em termos de nação mesmo. Então, o Brasil, de acordo com o artigo, tem importantes diferenciais competitivos no setor cultural. Por quê? Porque possui uma facilidade de absorção de novas tecnologias, tem a criatividade e a vocação para a inovação, a disponibilidade de profissionais de alto nível em todos os segmentos de produção cultural. Foi o que eu falei das bordadeiras. Então, quando você coloca as bordadeiras dentro de uma associação, elas já vêm prontas de suas casas, elas são altamente qualificadas naquilo que elas fazem. E a alta qualidade e a boa aceitação de nossos produtos culturais em diferentes mercados, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Está muito relacionado ao turismo, vem muitas pessoas que viajam, que vêm de outros países, que vêm visitar o Nordeste, vêm visitar Minas, vêm visitar outros estados brasileiros, o Sul, o Rio de Janeiro, e se encantam pela produção artesanal do local, se encantam, têm uma boa aceitação, compram os produtos. E brasileiros também, brasileiros do Sul que viajam para o Nordeste, do Nordeste que viajam para o Sul, que vem para Minas, que vai para Goiás, Amazonas. Quando se depara com aquela economia, com aquela produção cultural local, eles querem comprar aqueles produtos. Tem uma ótima aceitação, gerando a economia cultural local, impactando diretamente na economia como um todo. Mas quais são os desafios? Os desafios é implementar agendas para o desenvolvimento dos segmentos mais dinâmicos e estratégicos, porque às vezes há muita capacidade de mão de obra, mas não há pensamento ou não há uma estratégia, um desenvolvimento estratégico bem desenvolvido.
Depende muito dos órgãos governamentais esse desenvolvimento e depende muito dos agentes culturais da cidade. Então tem que aprofundar o conhecimento através de pesquisas e indicadores sobre os segmentos para subsidiar as políticas de fomento, o planejamento estratégico de empresas e políticas públicas. Foi o que eu falei. Tem que se aprofundar tanto no conhecimento da sociedade, né? Quem que são os nossos artistas, quem que são as pessoas que trabalham com arte, com artesanato na nossa cidade, e como que pode ser desenvolvido políticas de fomento, políticas públicas para subsidiar esses artistas, para que eles comecem a produzir e se tornem sustentáveis, né? Estando sustentáveis, eles vão gerar emprego, as pessoas vão comprar os produtos, vai gerar emprego e vai movimentar a economia. Então, é importante que haja uma capacitação de empresas e produtores para a gestão de produtos e serviços culturais. É uma coisa que vem sendo observada. Para uma cidade se tornar criativa, ela tem que sim se tornar capacitada. Os gestores, os agentes culturais, os artistas, os produtores têm que ter conhecimento dessa economia criativa, qual que é a dinâmica, como que ela funciona, por que ela é importante. É muito importante eles saberem, né, do impacto econômico desses produtos e serviços culturais, para eles mesmos ir conversar, né, com os políticos, para conversar com a política pública, para buscar fomento, né, e buscar planejamento estratégico para esse desenvolvimento. Identificar vocações regionais e oportunidades no mercado e definir o foco prioritário das ações. Identificar vocações regionais. Nós falamos também um pouquinho de cultura de massa, que massifica isso, e agora a gente está olhando por um outro lado, né, que é a contra, né, contra essa cultura de massa, que é a vocação regional. E quando eu falo vocação regional, qual que é a vocação daquela cidade? É muito interessante que quando a cidade reconhece, né, qual que é a sua vocação, isso acontece demais quando a gente está viajando por Minas. Você está viajando por Minas, fala assim, exemplo, tá, gente? Bem-vindas à cidade do rocambole, bem-vindas à cidade da coxinha, aqui nós temos a melhor coxinha do mundo. Aí você entra numa rua onde tem várias pessoas que fazem coxinha e as pessoas que estão passando por ali param para provar a coxinha. Ou bem-vinda à cidade do artesanato, bem-vinda à cidade da cachaça. Isso é uma vocação regional descoberta por aquela cidade. Qual que é a vocação regional da sua cidade? Você já parou para pensar? Minha cidade é a cidade do tal, né? Sei lá, cidade... Tem que pensar. Com certeza tem que identificar, né, essas vocações regionais e definir as oportunidades de mercado e assim dinamizar a distribuição, a circulação, a divulgação de produtos e serviços culturais. Enfrentar a necessidade de atualizar a legislação pertinente ao setor e identificar as necessidades de regulação. Tá vendo que caminha junto, né? Economia, regulamentação, caminha junto com o processo criativo. Fundamental para um gestor, para um agente cultural que está ali em constante observação da sua sociedade, aprofundar nesse tipo de conhecimento. Eu estava até vendo uma reportagem esses dias para trás sobre Ouro Fino, né, onde tem o menino da porteira, e como que eles conseguiram explorar esse produto intangível, né, que é esse produto intangível, é o produto da experiência, de você estar passando ali por Ouro Fino, tirando a foto com o menino da porteira e fazendo remetendo toda essa cultura regional, a essa cultura caipira, né? E virou música, depois virou um filme, então vira vários produtos culturais. Isso gera emprego, gera renda. Então, existe, né, um manancial de produtos que é considerado pelo Programa de Desenvolvimento da Economia e da Cultura, o PRODEC, como um dos polos mais dinâmicos da cultura brasileira.
O Brasil, ele tem um manancial de produtos intangíveis, que são esses produtos que mexem com a cultura do povo, né? Que são esses produtos que estão diretamente ligados à cultura popular, que gera é um produto intangível porque ele gera uma sensação, gera um conhecimento. Então, a economia criativa, ela é basicamente o fluxo desses produtos culturais de oferta e demanda, né? E o gestor cultural é o profissional que transforma as manifestações estéticas em produtos culturais através de projetos que demandam conhecimento do fluxo de produção de um produto. Então, o gestor cultural, o que ele faz? Ele transforma um produto cultural, ele transforma uma manifestação estética, em um produto cultural. E o interessante, como é diferente da cultura de massa isso, porque na economia cultural, na economia criativa, né, na indústria criativa, mantém-se o conceito de artesanato, de individualidade, do produto feito ali por um grupo de pessoas que tem autoconhecimento naquilo que elas estão fazendo. Tem até uma foto aqui, né, de alguns artigos, né, alguns produtos feitos com couro de forma artesanal. Então é isso, o gestor cultural, ele transforma essas manifestações estéticas, esses produtos artesanais, em produtos culturais para serem comercializados. E a economia é uma ciência que está a serviço da cultura, né? E não a cultura a serviço da economia. Vamos pensar nisso. A economia está a serviço da cultura e não a cultura a serviço da economia. Por quê? Porque foi identificado que técnicas econômicas poderiam ser utilizadas no mercado cultural, no mercado de produtos artesanais. Tem o valor intangível, né? Porque a cultura ela representa 1% do PIB, e tem o desenvolvimento intangível, que constitui elementos fundamentais, que é a formação da cidadania, a qualidade de vida, a autoestima de uma sociedade, bem-estar e liberdade. Então, eu volto no exemplo, né, das bordadeiras, que talvez elas não tinham perspectiva, elas não tinham formação para trabalhar numa empresa, mas ela tem aquele conhecimento que ela traz com ela, que ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, e que aquilo torna-se um produto e que gera uma autoestima nela, de maneira individual, que gera uma autoestima no grupo e que gera uma autoestima na sociedade, um bem-estar e uma liberdade financeira. E dentro desse fluxo, né, entre a produção e a distribuição, foi identificado um gargalo. Né? Qual que é o gargalo? A produção e o consumo, elas nem sempre se encontram. Então, a distribuição ela é considerada o maior problema. Mas por que ela é considerada um problema também? Porque os gestores culturais não pensam em economia. Às vezes não pensam em olhar isso como um produto, não se utilizar das técnicas econômicas, né, para analisar um produto cultural, um movimento cultural. E o não entendimento do que o consumidor busca. E a falta de políticas públicas focadas em acesso de produção, né, produção cultural, e algumas deficiências nas leis de incentivo. Então, o que seria uma demanda cultural? A demanda cultural pode ser uma demanda pública, né, que é quando o Estado incentiva de modo direto e indireto o consumo de cultura, gerando uma demanda, promovendo e viabilizando serviços e produtos culturais, e indireto quando incentiva projetos. Então, quando existe algum edital público, né, que promove e viabiliza serviços e produtos culturais, este é uma demanda pública de maneira direta.
Indireta é quando ela incentiva alguns projetos de maneira indireta mesmo. Tem a demanda privada, que é a oferta partindo de produtores culturais e pessoas e profissionais amadores, e a demanda privada, pessoa jurídica, que pode ser através de marketing cultural ou investimentos sociais, né? O governo ele apoia, né, de maneira indireta através de leis de incentivo, e existe alguns editais privados de algumas empresas privadas que não estão relacionadas a leis de incentivo, né, que a própria empresa ela faz um incentivo direto através do marketing cultural ou da política cultural daquela empresa. E o que seria a oferta? Né? A oferta é quando o artista, o criador, é responsável pela oferta e o elemento que inicia o processo cultural. Então a criação ela passa por um mercado e chega ao consumidor, pagante ou não. Certo? Às vezes tem algumas manifestações que o consumidor ele não paga. Então ele consome, mas ele não está pagando por aquilo. Isso pode acontecer. E há poucos estudos sobre a profissão do artista no Brasil. Né? A gente fica aquela coisa, né, que pode parecer até clichê o que eu vou falar, mas você faz o quê? Eu faço teatro, mas você trabalha com o que exatamente? Entendeu? Fica aquela coisa do artista um pouco confuso o que é a relação do artista. E muitas produções culturais, elas não estão inseridas no fluxo de produção cultural, né? Como esses bordados, artesanatos, uma roda de samba que acontece no domingo à tarde, pode não estar inserido nesse fluxo de produção cultural. Por quê? Porque é um trabalho pouco sistematizado e com ganhos incertos. Então, às vezes, aquela pessoa que ela tá, aquela senhora, que ela faz alguns bordados, aí vai a vizinha, compra, nem sempre isso é possível medir, né, em estudos econômicos. Mesmo esse fluxo acontecendo, não é possível medir. Então, é um trabalho pouco sistematizado. E aí, quando a gente fala de mercados de distribuição de arte, existem vários equipamentos de distribuição de arte, né? E agora eu vou citar os museus. Museu é considerado uma distribuição de arte, ou seja, onde os acervos de arte, coleções arqueológicas, históricas, estão disponíveis para visitação. Os museus contemporâneos, eles não apenas dispõem de uma coleção, mas também de um espaço para vivência e interação. E a arquitetura é adequada para que haja maior possibilidade de interação e oferece serviços como cafés, restaurantes e lojas. É vista também como uma atividade turística, né? Quem nunca fala, se um dia eu for em Paris, eu vou visitar o Louvre, né? É uma distribuição de arte, é uma economia criativa, cultural que está acontecendo ali. E ela está diretamente relacionada à atividade turística. Você vai pagar um preço para entrar. Lá você vai tomar um cafezinho. Talvez você compre um souvenir, você compra uma camiseta, né, uma bolsa, um imã de geladeira. Isso está tudo ligado à economia, né, e à distribuição de arte. Então, outros equipamentos culturais são os teatros, os centros culturais, as casas de espetáculos, cinemas, galerias de arte e outras, e os mercados alternativos e espaços alternativos, que são espaços que se adequaram de forma alternativa para que diferentes possibilidades de exibições e apresentações acontecessem. Então, é também considerado um mercado de distribuição. Aqui eu citei, né, alguns museus internacionais, né, que é o Museu Nacional da História Natural de Washington, nos Estados Unidos, o Louvre, na França, Metropolitan Museum of Art, em Nova York, mas nós temos importantes museus brasileiros, né, que configuram essa distribuição, que fazem parte dessa economia criativa, dessa economia cultural, que é o Instituto Ricardo Brennand, Recife. Lá você vai ter jardins, exposições permanentes de armas brancas e armaduras, obras de arte.
Tem o Iotim Brumadinho, em Minas Gerais, com paisagismo, galerias de arte contemporânea e uma botânica, né, um jardim incrível que pode ser visitado. Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, com exposições temporárias, projeções de filme, auditório. Tem o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que tem 2.000 obras de importantes artistas da história, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari. Você vai ter um contato, né, com a cultura brasileira, um contato com a produção brasileira, né, internacional. E tem o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, MASP, que tem obras de Monet, Van Gogh, Matisse, Picasso, né? E outros, Cândido Portinari, de Cavalcante, Anita Malfatti, Almeida Júnior. São importantes museus brasileiros. Na nossa primeira aula a gente até falou, né, da possibilidade de visita a esses museus de forma online com a pandemia. Aqui tem uma obra que está disponível no museu. Vamos ver se a gente entra aqui no site do museu. Pode entrar no site do museu aqui. E obter informações, né? Informações importantes. Então, voltando aqui à nossa aula, o Brasil, né, ele tem importantes museus, importantes centros de distribuição de arte. Então, o que é a criatividade e a economia, né? Ela transmite, através da produção artística e cultural, os valores simbólicos intangíveis como saberes, conceitos e valores. A criatividade e a economia visa compartilhar valores e saberes, perspectivas e conhecimentos, e isso é compartilhar riquezas. Há um desenvolvimento da autoestima e cidadania da comunidade. É a questão que não se esgota. Quanto mais se tem criatividade, mais se desenvolve e mais produz. Intervenção dos gestores para buscar a viabilidade dos projetos junto com a política pública ou formas de financiamento. E não há nada sobre o sol, apenas combinações, né? Então, a economia criativa como o desenvolvimento das comunidades. Vamos pensar aqui. O que é uma cidade criativa? Uma cidade criativa é uma cidade que, através das políticas públicas, dos agentes culturais e essa relação público-comunidade, né, o agente cultural fazendo essa ponte, que busca inovação, uma conexão entre a comunidade e o desenvolvimento cultural. Né, o desenvolvimento cultural, identificando os pontos fortes, o que tem de específico naquela cultura e desenvolvendo isso, proporcionando conexões. Eu trouxe aqui algumas sugestões de vídeo no YouTube que fala da economia criativa no desenvolvimento das comunidades. Vamos clicar aqui só para a gente entrar um pouquinho, mas eu deixo como sugestão para pesquisa mesmo, porque é importante, como gestor cultural, como agente cultural, pesquisar um pouco mais sobre essas questões da economia criativa e como desenvolvê-las, né, desenvolver a economia criativa dentro de sua comunidade.
É um videozinho curto esse daqui, ó, 6:24 minutos. É uma sugestão de pesquisa. Vale a pena. Fala da economia criativa, né? Conta um caso, né? Estuda um caso, demonstra um caso, traz a questão da economia criativa. É bom dar uma olhada e pesquisar. Então, diálogos e conexões em produções que se originaram nas comunidades, que se originam nas comunidades, né? Muitos produtos, principalmente os produtos de cultura popular, eles são originados na comunidade e eles carregam o conceito de tradição. No nosso país, mesmo com toda a diversidade cultural, os governantes, né, não tem essa atenção, não só governantes, mas os agentes culturais, o setor privado também, não tem essa atenção, né, ao potencial econômico do setor. Isso é algo novo que vem sendo discutido. E o que acarreta num grande desperdício cultural. Grande desperdício cultural. De acordo aqui com um estudo, como tem um grande potencial o Brasil, é um desperdício os órgãos públicos, os gestores, né, os agentes comunitários, os agentes culturais, né, da comunidade, não prestar atenção nesse setor econômico, porque gera um desperdício. Há uma falta de financiamento que não permite as manifestações se desenvolvam do espírito empreendedor, né? Que esse espírito empreendedor se engrandeça, porque ele vem sendo enfraquecido. Há uma falta de conhecimento sobre linha de créditos, editais e outras formas de financiamento. Há uma dificuldade entre a comunicação entre financiadores e empreendedores criativos, porque muitos dos empreendedores criativos ainda não têm uma visão sólida de projeto. E o que é um projeto? O que é um projeto de captação? É como se a profissão ainda da produção cultural, né, da economia cultural, ela estivesse em desenvolvimento, ela ainda está muito amadora, ela precisa de muitos estudos ainda, né, muitos treinamentos, vamos dizer assim. E os empreendedores, eles não têm uma visão do potencial de mercado cultural criativo. O que acontece? Os economistas, né, as pessoas que trabalham em empresas, estão acostumadas a trabalhar com dados estatísticos. E a cultura, ela apresenta dados estatísticos, claro, mas ela vai além, né, porque há uma promoção ali, subjetiva, né? Há um desenvolvimento social que vai além do financeiro. E às vezes, por não conseguir medir, não consegue ter uma visão, né, deste potencial. Então, é sempre necessário buscar dados e informações que comprovem, através de indicadores, como o desenvolvimento social é fundamental para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Foi aquele exemplo que eu dei, né? A manicure, né, ela é do público, ela tem uma profissão, ela comprou o ingresso para assistir a peça Maria Peregrina. Com a arrecadação daquela peça, nós pagamos a costureira, e a costureira foi fazer as suas unhas. Então, há uma circulação de dinheiro, uma circulação de receita, né, e além, né, uma circulação de conhecimento. Então, uma das funções do gestor, do agente, estar sempre buscando esses dados, essas informações que comprovem através de indicadores, algo que os empreendedores, as empresas consigam ver que o desenvolvimento cultural é fundamental para o desenvolvimento como um todo. Identidades culturais e as novas tecnologias,
A indústria digital, ela apresenta um alto crescimento e as informações são geradas de maneira rápida e líquida. E isso gera uma crise na indústria, né? Na indústria cultural, né? Na indústria criativa, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitas das coisas que são relacionadas à tradição é relacionada a uma solidez, né? E às vezes as informações elas são geradas de forma muito rápida e líquida, não havendo um aprofundamento. E as novas tecnologias elas podem promover modelos de negócios alternativos que visam resgatar ou valorizar as identidades culturais periféricas e populares. Só que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que essa indústria digital ela promove coisas de maneira rápida e líquida, ela também deu a liberdade para que negócios alternativos fossem valorizados, né? Às vezes nós não tínhamos conhecimentos do que acontecia numa cidade mais afastada ou numa cidade muito pequena. Nós não tínhamos conhecimento do que acontecia em termos culturais nas periferias, e agora com a internet nós podemos ter acesso. E nós voltamos, né, ao conceito de uma nova consciência universal, da globalização aí, o uso da tecnologia para a valorização popular, para a valorização das culturas periféricas e valorização da identidade, né, de um povo. Então, as novas tecnologias, elas horizontalizam a informação, possibilitando que as comunidades se manifestem e discutam. Então, ao mesmo tempo que isso vem de forma rápida, a indústria digital e essas novas tecnologias permitiram que as informações elas circulassem e que pessoas que estavam mais afastadas, né, em outras localidades, numa cidadezinha muito pequena, né, elas começassem a manifestar e discutir. E a promoção da cidadania e a democratização dos bens intangíveis e simbólicos através dessas novas tecnologias. O produto cultural intangível, ele é algo que permeia o imaginário e o lúdico. Lembra quando nós falamos das culturas populares? Que é algo que permeia o lúdico, que acontece de forma lúdica dentro das comunidades? Então, os produtos culturais intangíveis têm essa característica. Por isso que muitas vezes os produtos culturais intangíveis estão relacionados à tradição. Então, por exemplo, o Carnaval de Olinda não apareceu aqui. Acho que deu uma travada. É um videozinho sobre o Carnaval de Olinda, né? Onde as pessoas, os músicos estão tocando ali os instrumentos, tocando o frevo. Não vou conseguir abrir aqui no PowerPoint. Queria muito que vocês ouvissem a música. Não foi possível ouvir esse vídeo. Mas o Carnaval de Olinda, né, com o frevo, Olinda também, o maracatu de Olinda, que traz toda essa coisa específica, né, da manifestação cultural. Olinda é uma cidade que tem uma economia criativa desenvolvida. Por quê? Porque ela reconheceu as potencialidades e investiu, né? Foram feitos investimentos, foram feitos incentivos, a comunidade, né, se conscientizou de quem eles são, de qual é a identidade cultural deles. Isso virou um produto. Olinda é uma cidade criativa. Aqui tem o frevo de Recife, né?
frevo de Recife envolve, né, crianças, jovens, adultos, idosos. É uma manifestação cultural relacionada à tradição. Faz parte desse imaginário, né, desse produto intangível, desse imaginário, desse lúdico. Recife é uma cidade que tem uma economia criativa desenvolvida, porque o povo reconheceu quem eles, sabe, o povo, a comunidade sabe quem eles são, sabe qual é a produção cultural, sabe o que identifica eles, não de forma massificada, não de forma estereotipada, né? Eles vivem isso, eles vivem essa cultura diariamente. Tem outra manifestação cultural do Recife, que são os blocos líricos, que são blocos centenários, né? Você vê que isso vem de uma tradição. É encantador, é extremamente encantador. Pessoas do mundo inteiro vai para Recife, não só no carnaval, né? Porque existem outras manifestações que acontecem não só no carnaval. Essa foi uma foto do carnaval que eu tive a oportunidade de ir em 2019. E esses blocos líricos, gente, é algo fascinante. É emocionante, sabe? A gente se emociona. Por quê? Porque você vê em cada olhar, né? Em cada músico, né? Cada idoso, cada criança que está nesse bloco lírico, você vê a tradição vibrar, você vê que aquilo é deles. Aí a gente vê mais uma foto, né, dos blocos líricos. É um vídeo, na verdade, mas não sei se vai tocar. Vamos ver se toca esse bloco lírico aí. Aqui tem o Homem da Meia-Noite, de Olinda, né? Esse não é o original, parece que existe um que circula no carnaval antes e tem o original mesmo, que ele aparece, né, à meia-noite de um dia de carnaval lá, que eu não lembro especificamente o dia, desculpa não ter feito a pesquisa. Ele é um produto intangível, né, que permeia o lúdico da população, que permeia o lúdico da comunidade. Ele é uma entidade, na verdade, ele é um ser muito respeitado culturalmente, né? Isso faz parte da cultura. As pessoas do local, as pessoas da comunidade, das comunidades vizinhas, esperam muito ansiosamente o aparecimento do Homem da Meia-Noite. E é uma identificação cultural. A cidade percebeu, né, esse produto, vamos dizer assim, esse produto cultural, né, e a importância para a sociedade e como isso se tornou um elemento, né, do turismo, do carnaval. As fotos que eu ilustrei, os slides dessa aula, as fotos da cidade Embu das Artes, em São Paulo, que é uma cidade que tem um diálogo e uma conexão cultural, né? Conexões culturais e uma economia criativa desenvolvida. As pessoas saem de São Paulo, saem de outros estados, por quê? Porque elas querem ver a arte
que está presente nas ruas de Embu das Artes. Ela quer visitar, as pessoas querem visitar os artistas, querem visitar os ateliês. Então, é uma cidade que tem uma cultura criativa desenvolvida, que mantém esse diálogo desenvolvido, né, entre os artistas, a comunidade e os órgãos públicos. Tem conexões culturais interessantes, então vamos dar uma olhada. Vamos voltar nos slides aqui. Nossa, gente, travou. Vamos voltar aqui nos slides, desde o começo, para a gente dar uma olhada nas fotos. Então, há produtos artesanais, pintores, né, que se reúnem na praça para vender seus produtos. Quando você olha, né, esses quadros, você vai ver que não existe um quadro igual ao outro. Então, isso não se configura de uma cultura de massa. Não se configura numa indústria cultural. Isso aqui é uma indústria criativa, onde o artista tem a liberdade ali para pintar o seu quadro de maneira específica e vender, gerando receita, gerando turismo, né? Além de quadros, a gente vê os bordados, né? Que são as confecções que se utilizam de bordados, trazendo essa coisa única para a peça cultural. Trazendo essa coisa única, né, para a produção artística, para a peça artística, que configura a economia criativa. Aqui são alguns quadros também. Eu tirei essas fotos quando eu fui em Embu das Artes. Eu fiquei encantada com a cidade. E aí você visita, né, a cidade, aí tem os restaurantes, tem os cafés, os ateliês. E quando você vai para Embu das Artes, você vai para ver arte, para ver cultura. Aqui uma outra foto das ruas de Embu das Artes. Os artistas juntos na praça, né? É uma coisa que está regularizada, né, de acordo com a estratégia da cidade, né, de acordo com a estratégia da economia, da economia da prefeitura, né, dos órgãos públicos, faz parte da estratégia dos órgãos públicos. Tem a venda de produtos artesanais, aqui os artesanatos feitos com base em couro, tapeçaria, né, os tapetes artesanais para você levar para sua casa. Então é isso, gente. A economia criativa, ela é para ser analisada no âmbito mesmo da economia geral de uma cidade. É algo que merece atenção dos órgãos públicos, porque há um grande desperdício. Se isso for regulamentado, se isso for organizado, estruturado, né, de maneira estratégica, isso pode trazer grandes benefícios econômicos para a cidade. Aqui tem as bonequinhas, né, os fantoches, feito à mão. E pensar nisso, né, que os produtos culturais intangíveis no Brasil, eles permeiam todo esse imaginário lúdico, gera desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento social. Aqui os bonecos de Olinda, feitos de forma artesanal também. A música, né, essa coisa plástica, né, estética que o Carnaval de Olinda, de Recife, traz. E a produção, né, a produção feita de maneira organizada, estruturada. Os órgãos públicos tendo total consciência da importância mesmo dessas manifestações. Aqui está nossas referências, né? Professora Soledad Galhardo, algumas anotações da aula dela. Aqui a Paula Porta, que
é um arquivo, que é um artigo disponível. Vou mostrar aqui também onde que está disponível esse artigo. Todo produtor, agente cultural, artista que busca trabalhar com arte tem que ler. Aqui, ó, esse site aqui, ó, né, da Casa Rui Barbosa. Você clica aqui, ó, visualizar arquivo, você procura pelo nome do arquivo. É um arquivo de 7 páginas, tá disponível, né, para todo mundo ler, então não tem desculpa, é pequenininho. É um artigo que traz informações importantes para quem é o produtor cultural. Traz dados estatísticos importantes para fundamentar, fala dos desafios. Na aula nós falamos um pouquinho, né, sobre esse artigo, nós nos baseamos nesse artigo para montar a aula, então vale a pena ler. Vamos só ler isso daqui, ó, como curiosidade. Tá aqui na página 1. O Banco Mundial estima que a economia da cultura responda a 7% do PIB mundial em 2003 e nos Estados Unidos a cultura é responsável por 7,7% do PIB e 4% da força de trabalho. E os produtos culturais são o principal item de exportação do país. Na Inglaterra corresponde a 8,2% do PIB, emprega 6,4% da força de trabalho e cresce 8% ao ano. Então, nesses países desenvolvidos, né, que já perceberam a importância da produção cultural, eles viram um impacto, eles já conseguem medir o impacto no seu país, no seu impacto econômico, né? E aqui a economia da cultura no Brasil, ela traz também, né? O Brasil tem importantes diferenciais competitivos, que foi o que nós falamos, a facilidade de absorção das novas economias, que foi citado em aula. E a participação da cultura nas atividades econômicas, está aqui na página 3, do país já é bastante expressiva, que mostram os números que começam a ser sistematicamente coletados pelo IBGE. A partir do convênio firmado pelo Ministério da Cultura, que prevê a construção dos indicadores de economia da cultura, que deverá culminar no estabelecimento do PIB da cultura. Então, aqui ela fala que os postos culturais são responsáveis por 4%, né? A cultura é responsável por 4% dos postos de trabalho. É algo a se entender, é algo a se considerar, é algo para estar sempre olhando e estudando. Então, ficamos aqui com essa aula e espero que vocês tenham gostado. Essa aula está dentro do bloco Cultura Brasileira, justamente para trazer essa visão que nós temos, nós como brasileiros, né, nossa cultura tem muito potencial artístico, tem muito potencial cultural e que se ela não for olhada no detalhe, ela vai ser desperdiçada. Essa visão da economia cultural, ela traz benefícios tanto financeiros quanto outros benefícios que vão além do financeiro, né, como desenvolvimento social, e traz também um resgate da nossa identidade, da nossa cultura popular, um resgate da autoestima social e gera sustentabilidade, né, para a família, sustentabilidade econômica. Então, ficamos por aqui. Obrigada! Espero que vocês tenham gostado da aula. Continuamos na próxima aula falando de cultura brasileira, então nos vemos lá. Até mais!